A crise de 1929 foi também chamada de Grande Depressão. Essa crise econômica é apontada por muitos historiadores como um dos fatores que provocaram a Segunda Guerra Mundial. Esse declínio econômico começou em meados dos anos 20 nos Estados Unidos e se espraiou por todo o globo terrestre. Isso resultou numa decadência do liberalismo econômico. Naquela fase, todo esse problema teve como causa a superprodução. Os resultados dessa profunda crise foram observados muito além dos anos 30. Com isso, problemas sociais e políticos foram verificados. Olá, seja bem-vindo ao canal. Já que estamos começando o nosso vídeo, aproveite para se inscrever no canal. Aqui, você sempre irá encontrar vídeos sobre histórias antigas e magníficas. Essa supremacia já era vista até antes da ocorrência da Primeira Guerra Mundial. Os eventos da guerra só acentuaram a posição de potência econômica internacional dos Estados Unidos. Nessa altura da história americana, ficou registrado o grande progresso do consumo de bens e mercadorias, estabelecendo o estilo de vida americano. O progresso na economia dos Estados Unidos tornou o país responsável pela produção de 42% de todos os bens do mundo. Por consequência disso, os Estados Unidos também eram o maior credor do mundo e realizavam vultuosos empréstimos de dólares. Com esse dinheiro, os países do continente europeu que se encontravam em processo de reconstrução pós-Primeira Guerra conseguiam tocar suas obras. A ampliação do crédito cumpria um importante papel no custeio de múltiplas atividades ligadas ao setor financeiro. Todo esse processo tinha como base a expansão do crédito, que ocorria livremente e sem nenhuma forma de regulamentação ou intervenção do Estado. Nesse cenário maravilhoso, os Estados Unidos se encontravam em um momento em que não faltavam empregos e o crescimento econômico era gigantesco. Isso se refletia na população através de um consumismo crescente, levando as pessoas a comprarem eletrodomésticos, carros e casas de forma desenfreada. Entre os anos de 23 e 29, impressionantes 96% dos americanos estavam empregados. Com isso, a produção de carros no país aumentou 33%. O número de fábricas nos Estados Unidos cresceu aproximadamente 10% e a receita do setor comercial quintuplicou. Em razão da euforia, as pessoas começaram a investir intensamente no mercado de ações, impulsionando a especulação financeira. Imersas nesse processo, as pessoas não se deram conta de que os valores desses papéis aumentavam devido ao montante negociado. O mais correto é observado no crescimento do mercado de ações, em função do crescimento econômico das empresas que recebem esse aporte financeiro, decorrente das ações vendidas. Esse aumento do número dos investidores na Bolsa de Valores de Nova York, mais a superprodução, acabaram resultando no colapso da economia norte-americana. Toda a prosperidade da economia norte-americana se encontrava apoiada em bases muito frágeis. O crédito não regulamentado e o aumento das especulações na bolsa geraram uma bolha que estava próxima de estourar, de tal modo que o mercado não teve como absorver o volume de mercadorias que eram produzidas. Isso destruiu a esperança de crescimento rápido de muitas pessoas que tinham comprado ações de empresas americanas. Na data de 24 de outubro de 1929, milhares de investidores resolveram se desfazer de suas ações. Esse dia ganhou o nome de Quinta-feira Negra. Foi registrada nessa data a disponibilização para a venda de 12 milhões de ações. É claro que esse movimento simultâneo apavorou o mercado. Dando prosseguimento nesse clima desesperador, no dia 28 de outubro, mais de 33 milhões de ações foram postas para a venda. O resultado imediato dessa enxurrada de ações colocadas à venda se verificou na queda do preço desses papéis, e assim, bilhões de dólares desapareceram. O impacto da crise na economia dos Estados Unidos foi instantâneo e se espalhou pelo país como um furacão. Milhares foram as pessoas que, de uma hora para outra, perderam tudo, já que o seu patrimônio estava empregado em valores especulativos da bolsa. A fase mais dramática ocorreu entre os anos de 1929 até 1933. Entretanto, aos poucos e com a intervenção do governo, com o projeto New Deal, a crise foi passando. Se você deseja saber a respeito do New Deal, acesse a descrição do vídeo e clique no segundo link. Resumimos no quadro a seguir o impacto que a crise de 1929 teve na economia norte-americana. As importações caíram a uma taxa de 70%.
A produção industrial caiu para 1/3 do que era antes da crise. A fabricação de carros caiu 50%. Exportações caíram para 50%. O PIB norte-americano caiu cerca de 50%. O volume de pessoas sem trabalho atingiu 27%. Lembra de quanto era antes? Se não lembra, volte o vídeo. O salário médio pago pela indústria caiu para 50%. Queda de 90% do volume dos empréstimos internacionais. E se verificou a falência de milhares de bancos e empresas. Os efeitos negativos da crise se espalharam pelo mundo. Assim, a economia de muitas nações ruiu, e o desemprego foi vertiginoso nos seguintes países: Alemanha, 44%, Áustria, 29%, Bélgica, 23%, Dinamarca, 32%, Inglaterra, 23%, Noruega, 31% e Suécia, 24%. A grande maioria dessas nações teve imensa dificuldade para reduzir esses índices até o ano de 1934. No Brasil, a crise de 1929 também foi sentida. O setor da economia brasileira mais atingido foi o setor agrícola, em especial a lavoura de café. A exportação de café nessa época representava uma gigantesca parcela dos produtos do Brasil vendidos para o exterior. O principal comprador do nosso café era, adivinha quem? Exatamente isso, os Estados Unidos, que compravam cerca de 80% do café produzido aqui no país. Com a crise de 1929, aumentou a recessão, os consumidores de café sumiram do mercado e o preço do produto caiu. Os produtores tiveram grandes prejuízos. Além do mais, as exportações brasileiras de café caíram aproximadamente 60%, e o valor pago pelo café no mercado internacional foi reduzido em 90%. Isso fez o governo agir. Para brecar essa desvalorização do café, o presidente Getúlio Vargas decidiu comprar as sacas que estavam estocadas. Os estoques comprados pelo líder brasileiro foram incendiados. Com isso, a expectativa era reduzir a oferta e valorizar o produto brasileiro. No ápice da crise de 29, o Brasil passou por profundas transformações políticas, ocorrendo, por exemplo, a Revolução de 1930. As alterações vistas no campo político que ocorreram no Brasil dessa época é considerada como um dos efeitos da crise de 29. Esses números nos dão uma amostra dos motivos pelos quais as ideias fascistas e nazistas repercutiram tanto nas políticas da Europa no decorrer dos anos de 1930. Agora dê o seu like e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Tchau, tchau!